Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio e esse conteúdo foi feito para você que é infoprodutor. Estou aqui no meu estúdio com o meu computador, com o meu tablet, porque eu quero te mostrar na prática, bem passo a passo, como que você pode se livrar dos 3 principais vilões que acabam com a vida de um infoprodutor. Eu compartilhei no primeiro episódio um pouco da minha jornada. A maior parte do meu tempo eu estou fazendo tráfego e a maior parte do tráfego que eu faço é para infoprodutos. Então o que eu vou te compartilhar aqui é o que eu tenho usado não só para vender os meus infoprodutos, mas o que eu tenho praticado com vários clientes nossos em diferentes países, tá? Seja você uma pessoa que está fazendo lançamento ou você que é a pessoa que está fazendo perpétuo. Ou às vezes você que está querendo fazer os dois também, né? E o que eu vou te mostrar serve tanto para quem tem pequenas verbas, quanto quem tem verbas maiores para investir em tráfego, beleza? Lá na primeira aula, a gente falou sobre os 3 vilões, né? Quais são os 3 vilões do tráfego, principalmente para o infoprodutor? O primeiro deles, igual a gente viu, é a página de captura. O segundo é a segmentação. E o terceiro são os criativos, né? O que eu vou te mostrar aqui é como que a gente resolve, primeiro, esses 2 problemas com uma cajadada só, tá? Problema de página e problema de segmentação. E vou compartilhar com você um mapa de criativos que faz com que a gente cerque todo o processo de compra de lead, de aquecimento, de remarketing, para que você possa reproduzir aí, tá? Primeira coisa é voltar aqui à essência do que a gente aprende no marketing digital, né? Que é aquela famosa pirâmide invertida. A maior parte das pessoas é o que a gente chama de público frio, que são pessoas que não conhecem o nosso produto, não conhecem a gente, não conhecem o expert. Segundo, aquelas pessoas com uma quantidade menor aqui, aquelas pessoas que te acompanham, seja no Instagram, seja pessoas que estão na sua lista de e-mail, seja pessoas que visitaram sua página, inscritos no seu canal do YouTube, ou seja, pessoas que sabem da sua existência, né? Que já viram você em algum lugar. E por fim, o público aqui que a gente chama de remarketing, que é aquela pessoa que teve acesso à sua oferta. Então tem uma diferença muito grande aqui entre público quente e público de remarketing, que é o seguinte: uma coisa é a pessoa te conhecer e estar te seguindo. Outra coisa é ela saber que você está com o carrinho aberto ou ela saber que tem uma oferta para ela comprar no seu perpétuo, tá? Porque, ao contrário do que muita gente pensa, nem todo mundo que te segue sabe que você vende alguma coisa, por incrível que pareça mesmo, né? Então, o público de remarketing é o que eu chamo aquele que sabe que você está vendendo alguma coisa, tá? Que ele já foi apresentado a ele uma oferta. E o público quente não necessariamente, tá? Então, o público frio aqui é de quem não te conhece. Legal. Qual que é a estratégia de compra de tráfego que a gente usa aqui? A gente usa tanto o tráfego convencional quanto o tráfego de plataforma, tá? São 2 estratégias complementares e eu vou te mostrar por quê. Aqui na nossa fase de funil, lá no topo do funil, né, para o público frio, no tráfego convencional, o que a gente geralmente faz? A gente compra leads para uma audiência fria, né? Geralmente, essas campanhas de compra de lead, a gente usa campanhas de conversão. Manda a pessoa para o site, se cadastrar e paga ali um valor pelas leads. No tráfego de plataforma, o que a gente faz? A gente não compra lead, tá? A gente não compra lead. Por quê? Porque depois dessa mudança do iOS, a gente começou a ter que reestruturar muita coisa aqui na empresa. Você imagina eu como infoprodutora, mas também como agência que atende infoprodutor, depois que a Apple fez as mudanças, ver os lançamentos e os perpétuos despencando, tá? Porque o que aconteceu foi isso. Começou a despencar, lead muito cara, conversão baixando. Então a gente teve que reinventar uma maneira de conseguir fazer bons resultados. E o grande gargalo que a gente encontrou foi o custo do lead, que estava muito disparado, né? Então, nossa energia ficou toda em como eu reduzo o custo por lead. Se eu conseguir matar essa charada de reduzir custo por lead sem perder em qualidade, eu mantenho a saúde dos meus lançamentos, eu mantenho a saúde do meu perpétuo. Então foi aí que a gente começou a comprar leads de outra forma, que foi através de seguidores, tá? Então, ao invés de eu mandar as pessoas para uma página, numa campanha de conversão, se cadastrar, entrar no autoresponder, a gente começou a comprar seguidor.
E as campanhas para comprar seguidores são campanhas com objetivo de tráfego, que é muito mais barato que conversão, tá? Então, quando você olha a tabela, né? Não existe essa tabela, mas quando você compara duas campanhas, uma de conversão, uma de tráfego, o Facebook te cobra menos na campanha de tráfego do que de conversão, por um motivo muito simples. As campanhas de conversão tiram o usuário de dentro das redes sociais. E isso é péssimo para o Facebook. Sempre que um usuário sai e vai para um site, ele perde uma pessoa ali dentro do Instagram, do Facebook, consequentemente não consegue imprimir mais anúncios para ela. Então, a plataforma do Facebook, ela foi feita para manter o usuário o máximo possível ali dentro. Ele te dá essa opção de conversão que nós infoprodutores usamos muito, porque ele precisa dar. Porque se ele pudesse, ele nem te dava a opção de conversão, tá? Recentemente eu fiz uma reunião lá com o pessoal do Facebook e é muito engraçado o quanto que o nosso mercado é outlier para eles, né? E aí eu mostrando para eles que a gente usa bastante campanha de conversão e tudo mais, e eles meio que assim, sem entender, né? Por que vocês não usam os outros, que são muito mais baratos e tudo mais? Mas o motivo é, se eu faço campanhas de tráfego para pessoa ver o anúncio e começar a me seguir no Instagram, eu não tiro ele de dentro da plataforma e, consequentemente, eu pago mais barato. É por isso que essa estratégia aqui se chama tráfego de plataforma, né? Porque eu mantenho o usuário ali dentro. E sempre que eu sempre que eu mantenho o usuário aqui dentro, eu pago muito mais barato do que campanhas de conversão. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é como as coisas funcionam. A clareza que a gente teve foi de entender que nessa fase aqui de público frio, eu precisava de um substituto para a compra de leads tradicionais, já que elas estavam ficando tão caras. Então foi quando a gente começou a colocar grana em aumentar as audiências, não só a minha, mas também a audiência de vários clientes nossos, tá? Então, essa aqui é o ponto de partida da estratégia que a gente vai usar. Para poder provar um pouquinho para você aqui como que essa estratégia funciona, dá uma olhada nesses prints aqui, ó. Esses daqui são os resultados de faturamento dos nossos perpétuos. Então, você está vendo aqui, ó, maio, junho, julho, agosto e setembro, tá? Então, nós estamos vendo aqui perpétuo de 6 dígitos de faturamento, tá? E no meio desse perpétuo aí, lançamentos também com mais de 1 milhão de faturamento. Ou seja, a estratégia do tráfego de plataforma, ela não só permite criar uma audiência maior e vender para ela, mas ela te dá mais segurança, principalmente se você está fazendo duas estratégias de lançamento e perpétuo ao mesmo tempo. Eu vejo que muita gente tem medo de fazer perpétuo junto com o lançamento, achando que um vai invalidar o outro, tá? Então esse print aqui é para te mostrar o quanto que o tráfego de plataforma permite a gente faturar todos os meses e ainda assim ter picos de vendas nos lançamentos, tá? E esse aqui é o print da evolução do meu próprio Instagram. Então, lá em 2021, no primeiro semestre, eu tinha 17 mil seguidores. Eram seguidores que eu quase não postava nada, tá? Me seguiam por causa de algumas palestras que eu dava e tudo mais. Mas ali, no segundo semestre de 2021, quando eu comecei a fazer tráfego de plataforma, a gente já saiu de 17 para 146 mil. Ou seja, mais de 100 mil seguidores em poucos meses. E hoje, meu Instagram já está aí com 320 mil seguidores. Então, em um ano, a gente construiu uma audiência de mais de 300 mil pessoas me acompanhando, tá? Só usando o tráfego de plataforma. Aqui, só para você entender, um dos posts que mais me ajudaram nesse crescimento. Esse post aqui, eu ensino as pessoas como anunciar para gente rica, e esse é um post que eu chamo de fura-fila, né? O post fura-fila é aquele que quebra o padrão ali do feed da pessoa e faz a pessoa querer assisti-lo. Porque sempre que as pessoas estão navegando nas redes sociais, você nunca vai conseguir ver a publicação de todo mundo que você segue. O Instagram, o algoritmo, ele precisa escolher qual conteúdo ele vai mostrar primeiro. Por isso a gente chama de fura-fila, né? Ele vai furar a fila de outros conteúdos, de fofoca, de entretenimento, seja o que for, porque ele é um conteúdo muito relevante, tá? Então, só essa publicação aqui permitiu a gente ter mais de 66 mil seguidores, esse número tá maior, já passou de 70 mil seguidores com um único post. E é importante eu frisar isso porque quando eu comecei a implementar essa estratégia, eu ouvia muito sobre conteúdo nugget, conteúdo raiz, e que você tem que postar não sei quantos nuggets, quantos raízes e tal. Não que não funcione, mas pra mim era complicado eu ter que ficar todo dia postando conteúdo, sabe?
putz, além de infoprodutor, eu também tenho agência, então não dava para ficar escravo desse negócio de conteúdo. Então eu comecei a enxergar o seguinte, eu preciso de bons conteúdos e eles não precisam estar em volume, ou seja, poucos bons conteúdos me basta porque eu vou ficar promovendo ele eternamente enquanto ele me trouxer seguidores a um preço mais barato, tá? Então, aqui na estratégia, o que a gente está falando? De virar um pouco a chave de não comprar apenas leads tradicionais, mas também comprar seguidores. E uma das objeções que as pessoas têm é se vão ter que ficar virando blogueiro para postar e tudo. Não, basta você ter poucos bons conteúdos, que são os conteúdos que eu chamo aqui de fura-fila, tá? Esses conteúdos são os que trazem seguidor. Só para você ter uma ideia, eu pago nos meus seguidores, em média, máximo 80 centavos por seguidor, tá? E para conquistar esses mais de 300 mil seguidores aí, olha, eu vou te falar que se eu fiz 10 publicações foram muitas. A prova disso é esse daqui. Um post trazer 70 mil seguidores, né? Então, já que eu conquistei 300 mil, você vê que eu não precisei de muito post, tá? Em um ano e tal, os que deram certo mesmo foram os 10 posts. Os que deram errado, talvez foram uns 20 posts, tá? Tô chutando aí uns 30, se muito, em um ano eu fiz 40 posts, o que é quase nada, né? Então, o grande lance é aumentar esses seguidores com o tráfego pago, né, com o tráfego de plataforma, sem precisar ficar escravo desse negócio de ficar postando conteúdo toda hora, porque isso aí não dá, né? Então, vamos lá. Então, na primeira fase, essa é a diferença do tráfego convencional pro tráfego de plataforma. Agora, aqui na segunda fase, para o público que já me conhece, geralmente nas campanhas tradicionais, num lançamento, por exemplo, o que a gente faz é enviar essas pessoas para algum conteúdo, né? Então a gente envia essas pessoas para um CPL, né? Ou para uma página com algum conteúdo. Às vezes eu vejo pessoas fazendo perpétuo com um webinar, né? Manda as pessoas para um webinar e lá no webinar elas fazem uma venda. Então, a grande estratégia do tráfego convencional para audiências quentes é mandar o pessoal assistir algum conteúdo seu. Geralmente, esses conteúdos do tráfego tradicional, eles estão onde? No site, num blog de lançamento, ou às vezes a pessoa faz no YouTube, né? Esse conteúdo aqui, ele tira o usuário de dentro da plataforma. Então, por exemplo, você está fazendo um lançamento, a pessoa tem que assistir os seus CPLs, você vai mandar ela para o site. Ou se você faz webinars para vender no perpétuo, a pessoa tem que sair das redes sociais e vai assistir em outro lugar, né? Então, isso faz com que esse tráfego aqui, ele também seja um tráfego caro, né? Sempre que você tira o usuário de dentro da plataforma, você vai ser cobrado por isso, né? Na estratégia do tráfego de plataforma, o que a gente faz? A gente faz lives dentro do próprio Instagram, né? Então, a gente geralmente tirou uma semana para fazer live. Eu gosto de fazer segunda, terça, quarta, quinta e sexta, faço 5 lives. E cada uma dessas lives eu faço para um avatar diferente. Então, no meu caso, eu tenho gestor de tráfego, iniciante, infoprodutor, e-commerce. Cada dia eu faço uma live para um tipo de pessoa. E o que acontece nessas lives é o seguinte, a gente entrega um conteúdo muito legal, igual acontece aqui no CPLs, porém, em cada um eu faço um pitch de vendas. Então, na live de segunda, eu vou entregar um conteúdo para infoprodutor e no final eu faço o pitch, tá? Essa live, ela se torna um ativo do meu funil de tráfego de plataforma. O que é um ativo? É um conteúdo robusto, um conteúdo que realmente ensina algo para as pessoas e que no final tem um pitch. E o melhor disso tudo é que a pessoa vai assistir esse conteúdo dentro do próprio Insta. Eu não vou precisar levar ela para um site para assistir CPLs ou webinars lá. Ela vai assistir dentro do próprio Instagram. Então isso faz com que o meu custo de educar a pessoa, o meu custo de entregar um conteúdo para a pessoa, fique muito mais barato, né? Muito mais barato do que eu tirar ela do site. Então você vê que desde a etapa de público frio, agora aqui no aquecimento dessa audiência, minha maior preocupação é não tirar o usuário de dentro da plataforma, porque eu sei que eu vou pagar menos se eu fizer isso, tá? E o melhor, sem abrir mão
de experiência, sem abrir mão de aquecer essa audiência, né? Então, porque não adiantaria só eu comprar seguidor e mandar a pessoa comprar, eu preciso aquecer ela, né? Igual não adianta só você comprar lead e não aquecer essa pessoa de alguma maneira, tá? Então, aqui na segunda fase, o que a gente faz, ao invés desses conteúdos em site, a gente entrega os conteúdos todos dentro da live. Por fim, aqui para esse público final, aí sim a gente vai apresentar nossa oferta, que no tráfego tradicional a gente faz isso como? Num vídeo de vendas, numa página de vendas, e no tráfego de plataforma também. Aqui não muda nada, tá? A hora de passar o cartão de crédito é a hora de passar o cartão de crédito, eu preciso enviar a pessoa para o site para ela comprar. Ainda não tem como fazer a pessoa passar o cartão dentro do Facebook, tá? Então aqui nessa fase final, a gente sim usa a mesma estratégia do convencional. Então, o mais importante dessa história aqui é que eu retive a pessoa dentro das redes, tá? O máximo de tempo possível. Ou seja, eu eduquei essa lead dentro da própria rede social. Então, todo o esforço que nós, infoprodutores, temos em aquecer esse lead para o lançamento, comprando lead, mandando e-mail, torcendo para o povo abrir e-mail, porque cada dia que passa a taxa de abertura está cada vez menor. Depois mandando essa pessoa assistir os conteúdos live ou perpétuo. Todo esse trabalho, ele é oneroso porque as redes sociais não querem que você tire o sujeito ali de dentro. Então aqui a gente resolve um problema muito vital para qualquer infoproduto, que é a pessoa chegar pronta para comprar. Então, na hora que ela chega aqui embaixo, ó, para comprar, ela chega aquecida e ela chega barata. Show de bola! Agora eu quero compartilhar algo importante aqui sobre essa estratégia, que é o seguinte. A gente usa as duas formas de se comprar tráfego. A forma tradicional, né, a forma convencional, e também o tráfego de plataforma. A gente percebeu que a fusão desses dois é o que tem permitido a gente fazer grandes lançamentos e perpétuos. Então eu mostrei aqui o print só de um dos meus resultados, mas a gente tem repetido isso em vários produtos diferentes, tá? Em vários mercados, de ticket alto, de ticket baixo, de perpétuo, de lançamento. Então a importância de você entender isso aqui é que a união dos dois é o que de fato vai fazer isso funcionar. Eu sei que algumas pessoas ficam assim, puxa, mas será que comprar seguidor vale a pena mesmo, né? Será que, putz, não é melhor pagar um pouco mais caro e comprar o lead e ficar só no convencional? Seguinte, quando a gente criou essa estratégia, algo que a gente pensou foi, o que eu preciso fazer para que esse seguidor esteja tão engajado ou até mais engajado do que uma lead de e-mail? E você sabe que lead de e-mail tem aberto e-mail cada vez menos, né? Então a gente falou, puxa, o que a gente faz quando compra um lead tradicional? A gente manda uma mensagem de boas-vindas, um e-mail de boas-vindas. Por que a gente não faz isso também com os seguidores que a gente está comprando? Então, uma das campanhas que a gente usa no tráfego de plataforma é dar boas-vindas para quem acabou de chegar, né? Então a gente cria anúncios como esse daqui, onde a cópia eu digo, puxa, vi que você acabou de chegar aqui no meu Instagram, me conta o que está acontecendo com você. E a resposta que as pessoas dão, olha que legal, é simplesmente maravilhosa. Elas compartilham a principal dor que elas estão vivendo. Então ali, eu tenho uma loja de consórcio, quero aprender a comprar lead, eu estou começando como gestor de tráfego, eu sou corretora de imóveis, eu acabei de fazer um lançamento. Então a gente acaba sabendo quais são as principais dores dos leads que a gente está comprando e principalmente abrindo um canal de comunicação com eles, né? Quando a gente compra o e-mail, a relação com esses leads é uma relação muito impessoal, né? Ela abre a caixa de e-mail, lê o seu e-mail. Quando a pessoa te manda uma mensagem no direct e você responde essa pessoa, o nível de pessoalidade, de proximidade que você consegue com essa lead é muito maior, tá? Então, o que a gente faz? Cria anúncios só para quem acabou de se tornar seguidor, perguntando qual é a maior dificuldade e quando essas pessoas respondem, a gente já entrega para elas uma alternativa de conteúdo. Então, sabe aquelas lives que eu te falei que eu faço uma semana ao vivo? Essas lives viram ativos do meu funil, porque elas ficam gravadas lá no meu Instagram. Então, se uma pessoa vira para mim e fala assim, puxa, eu tô tentando fazer lançamento e não consigo, eu mando ela assistir uma live de infoproduto. Se ela fala que é gestor de tráfego e está com dificuldades na profissão,
eu mando ela assistir uma live de gestor de tráfego. Ou seja, eu consigo quase que customizar o conteúdo que eu entrego para essa pessoa. Essa é a grande mágica do tráfego de plataforma, tá? Além de você pagar muito barato por não tirar o usuário, você cria um nível de relacionamento com ele que dificilmente você alcança só enviando e-mails, né? E quando você fala, mas eu vou fazer tudo isso organicamente, o problema do orgânico é que você não tem a automação. Você vai ter que fazer todo dia, porque todo dia tem gente nova chegando, né? Então, esse casamento das duas estratégias é o que tem feito muito infoprodutor hoje, que é aluno nosso, que usa o tráfego de plataforma, mudar totalmente seus resultados. Bom, e para você entender ainda melhor essa estratégia, eu vou mostrar aqui para vocês o mapa de criativos que a gente usa, tanto para a estratégia convencional de compra de tráfego, quanto para a estratégia do tráfego de plataforma, tá? Então, a gente tem aqui o nosso protocolo de criativos. Esse aqui do tradicional, tá? Então, a gente tem os anúncios de aquisição, onde a gente tem uma diversidade de anúncios de aquisição, principalmente porque a gente percebeu que a maior parte dos experts que a gente atende aqui na agência, eles fazem criativo assim, porque tem que fazer, para cumprir tabela. Nunca é uma prioridade, né, para o infoprodutor, pelo menos para a maior parte, sentar e produzir bons criativos, né? Às vezes, o pessoal não conta com um copywriter muito bom de criativos. Às vezes a pessoa não tem tempo. Às vezes a pessoa não sabe o que dizer de forma diferente. Já tentou tudo quanto é tipo de criativo que achava que podia. Então a gente precisou desenvolver uma forma de automatizar essa criação, né? Porque assim, fazer criativo só para mim é uma coisa. Agora, eu fazer com que os meus clientes me mandem bons criativos para eu trabalhar, é isso aqui, ó. É um esforço gigante. Até a gente ter criado esse mapa. Porque esse mapa, o infoprodutor, ele senta e ele sabe exatamente o que ele tem que criar, tá? Então, por exemplo, ele senta aqui, ele sabe que ele tem que fazer um anúncio de testeira de headline, um anúncio de locução, né, um anúncio emocional. Óbvio, ele não precisa fazer todos, mas eu dou todas as opções para ele. Se ele conseguir entregar aqui para mim 30%, 50% desses criativos, já está ótimo, porque eu consigo fazer uma cobertura muito melhor no meu lançamento, né? Até no episódio 1 eu falei, qual é um dos grandes vilões de infoproduto? É você compra lead e na hora H que a pessoa tem que assistir o conteúdo e que tem que ir para a página de vendas comprar, o povo não vai, né? A taxa de pessoas que realmente, efetivamente, chegam para comprar é muito pequena, ela só decresce. Então, eu preciso cercar de criativos diferentes para que essas pessoas assistam CPLs, para que essas pessoas vão na página de vendas, tá? E é isso que esse criativo aqui ajuda a gente a fazer, tá? Então, na aquisição, a gente geralmente coloca 60% do budget. Vou colocar aqui alguns exemplos de criativos que a gente usa para você ver, tá? Esse aqui é um criativo de testeira, 15 mil seguidores por mês, tá? Então, quando eu sento para gravar criativo, eu escrevo no papel os meus argumentos, né? Então, eu quero falar o quê? Eu quero falar que a pessoa pode aumentar seguidor, eu quero falar que a pessoa não precisa gravar conteúdo. Eu cito, sento, gravo todos e a cereja do bolo que faz esse criativo ser bom ou não no tráfego é essa headline aqui em cima. Eu vejo muita gente fazendo criativos assim, que dão super trabalho, mas não colocam essa danada dessa testeira. Se não tiver essa testeira, a chance do seu criativo não vingar é muito grande. Por quê? Primeiro, as pessoas estão nas redes sociais geralmente com o áudio desligado. E segundo, porque quando a gente está falando de infoproduto, geralmente os anúncios não são sexy, né? Eles não são apetitosos. Como, por exemplo, fazer um anúncio para mostrar uma roupa ou mostrar uma comida. A gente tem essa dificuldade como infoprodutor do apelo da imagem, do apelo sensorial. Então, já que não dá para usar esse apelo sensorial, pelo menos não na maior parte dos infoprodutos, a gente tem que recorrer a boas headlines. Então, esse é até o número 1 aqui, esse aqui não pode faltar. Não tem como fazer, para mim, não tem como fazer lançamento nem perpétuo sem esse tipo de criativo, tá? Outro tipo que a gente faz também, que funciona muito bem, é esse aqui usando Stock Image, né? Então, esse criativo, eu não apareço, tá? É um criativo só com banco de imagens.
E qual que é a grande vantagem disso? Inclusive tem ele aqui também, ó, de um dos nossos clientes, deixa eu colocar aqui para você ver. A grande vantagem é que você não precisa do expert sentar e gravar alguma coisa. Ou você, que é o infoprodutor, não precisa sentar e gravar. O que você faz? Igual esse criativo aqui, ó. O que a gente faz? A gente grava um áudio no WhatsApp mesmo, dentro do carro, para ter uma acústica legal, e manda para o editor de vídeo. Então, se o copy tá legal, gravar um áudio é muito simples para o infoprodutor. Então, o que o editor vai fazer é encher isso aí de stock images. Aí você fala, ah, Bárbara, eu já ouvi falar que isso aí não funciona. Olha, eu vou entregar um número aqui para você. O último lançamento que eu fiz do Método Áureo, que já tem um tempinho, né? Foi esse aqui do Fim do Tráfego. Esse criativo foi disparado o melhor criativo. Ele não foi o melhor, não é porque ele usou banco de imagens. Ele é o melhor por causa da copy. Porém, eu fico pensando, se eu tivesse que sentar para gravar esse copy, talvez ele não ficaria tão interessante, porque seria eu olhando para uma câmera falando um texto que é gigante. Né? O copy desse anúncio aqui é um copy grande, é um copy que tem algumas coisas emocionais e tal, e você falando para a câmera não é taste, né? Não é interessante, é meio insosso. Então, às vezes a gente acha que o banco de imagens vai ser ruim por ele ser frio, mas ele causa o efeito inverso. Porque se o roteiro é geralmente um roteiro longo, você falando ele na frente da câmera, ele muitas vezes não vai ser legal. Esses da testeira que eu te mostrei aqui, ó, dos headlines, esse aqui são curtinhos, 15 segundos, 10 segundos, 20 segundos. Já esse aqui já é um anúncio um pouco maior, que tem uma construção argumentativa maior, né? Então é por isso que o Stock Image funcionou tão bem, tá? Não, presta atenção, não é só jogar aquele banco de imagens em qualquer criativo. É você ter o recurso de poder falar de um copy, que às vezes é um copy que você escreveu num e-mail. Putz, você escreveu um e-mail super legal e aí você quer transformar esse e-mail num criativo. Você usa esse recurso. Isso é algo também que a gente teve que fazer muitas vezes, porque quando a gente tinha limitação de criativo para trabalhar, eu ia lá no e-mail do meu cliente, lia a copy dele, transformava a copy dele em anúncio. E aí o que a gente começou a fazer? Putz, vou pedir para ele gravar o áudio, porque aí eu faço também na versão de vídeo, tá? Então isso aqui funciona muito bem. Bom, vou avançar aqui porque não dá para mostrar todos, mas vou mostrar esse daqui, olha, que é o segmentado por avatar, que é outra coisa que a gente faz muito. Às vezes o vídeo é o mesmo, tá? Porém a gente muda só a headline e fala gestor de tráfego, veja isso. Infoprodutor, veja isso. E-commerce, veja isso. Então, a gente nicha no criativo. Principalmente para quem tem muita dificuldade de acertar a segmentação, tá? Eu vejo muita gente falando assim, Bárbara, quando eu compro lead, vem muita gente que não tem nada a ver com a audiência que eu preciso, né? A pessoa chega achando que é uma coisa e na verdade é outra. Por quê? Porque a segmentação do Facebook mesmo, você não conseguiu acertar pelos problemas que a segmentação tem, né? E cada dia que passa, ela está ficando menos precisa por causa do iOS. Então, o que a gente faz? A gente faz isso que eu chamo do que é nichar pelo criativo. Então, logo na testeira, eu já falo para quem é, tá? Então, para quem é, já ajuda os quem não são nem clicarem no anúncio e não perder tempo ali de você ficar comprando lead que não funciona. Bom, vou avançar aqui agora para a fase de reminder, porque tem vários outros modelos aqui. O reminder são o quê? São os lembretes para as pessoas assistirem os conteúdos. Geralmente a gente põe 30% do orçamento e é onde a gente fala para o pessoal assistir o CPL, assistir as aulas. E tem, olha só, várias formas de se fazer isso. Eu vejo que quando a galera está fazendo lançamento perpétuo, geralmente o criativo de CPL é o quê? É só assim, vídeo 1 liberado, vídeo 2 liberado, vídeo 3 liberado. Cara, cada vez que passa, tá mais difícil trazer as pessoas para assistirem alguma coisa. Porque tem tanta oferta de produto, de curso, de live, que é muito difícil você trazer a pessoa para assistir. E aí você fica nesses criativos mais do mesmo, né? Vídeo 1 liberado, vídeo 2 liberado, vídeo 3 liberado. Você acaba perdendo todo aquele trabalho de aquisição que você teve lá atrás, porque você simplesmente não foi interessante o suficiente para chamar as pessoas para assistirem. E aqui, para mim, é onde mora o maior, disparado, o maior erro do infoprodutor. Ele não faz as pessoas assistirem o conteúdo que ele tem para assistir.
Uma das formas que a gente faz de resolver isso é o picote de CPL. Cara, esse picote de CPL que a gente inventou é o seguinte. Geralmente você gasta uma baita de energia para gravar os CPLs, né? E o pessoal não assiste o CPL todo, às vezes assiste o 1, não assiste o 2, assiste o 1 e o 2, não assiste o 3. Então a gente pega os CPLs, picota os melhores trechos e usa isso como anúncio. E no final a gente fala, vem aqui assistir o resto do episódio, tá? Inclusive, os anúncios da War Room são assim. Eu pego os melhores trechos do CPL e eu coloco para pessoa assistir o restante lá no site. Então, esse picote de CPL faz a pessoa ficar com vontade, porque aquele vídeo 1 liberado, de 2 liberado, é muito fraco, tá? Outra coisa que a gente faz também, isso aqui, olha, resolve um baita de um problema que a gente sempre teve, tá? Que é timing. Às vezes, você tá tão na correria do lançamento, do perpétuo, que você dá prioridade em gravar os anúncios de aquisição e meio que faz mais ou menos esses anúncios de reminder, tá? Então, o que a gente começou a desenvolver para ter independência do expert? Olha só. Esse vídeo aqui, ó, coisa mais boba, hein? É um girino e aí eu coloco Insta crescendo quando se usa tráfego de plataforma. E aqui eu falo, se você ainda não assistiu a aula 1, clique para assistir. Eu pego um vídeo que é um meme, tá? Tem outro aqui também, ó. Quando você entra na War Room e fecha o primeiro cliente. E aí aqui eu falo para eles que amanhã vai pro ar o primeiro episódio. Então eu pego vídeos, meme, vídeos que geralmente vão ter uma super taxa de retenção, de visualização, porque são vídeos legais, que a internet gosta, e eu trago o meu copy ali. Então, aqui eu trouxe com gatinho, trouxe com girino, trouxe com foca. Cada hora eu pego um... Curiosamente, peguei muito de animais, mas poderia ser de outra coisa. São vídeos que vão ter uma dispersão muito grande, porque aquele vídeo 1 liberado, de 2 liberado, a dispersão é zero, as curtidas são ridículas, esses têm um alcance muito grande e trazem a mensagem que você quer, que é o reminder. Você não precisa convencer a pessoa de nada nesse vídeo. A única coisa que você precisa é que ela fique atenta e queira ir lá assistir o vídeo que você acabou de liberar, o CPL que você acabou de liberar, tá? Então tem várias formas que a gente cria anúncios de reminder e, por fim, os anúncios de carrinho aberto, que também tem várias formas de se fazer isso. Não dá para eu entrar aqui no detalhe de cada um, tá? E agora, só para compartilhar aqui com você também, quais são os criativos que a gente usa no tráfego de plataforma, tá? Aqueles que vêm paralelo à estratégia convencional. E talvez você esteja pensando assim, nossa, é muita coisa, muita coisa. É o necessário, tá? A gente consegue fazer isso aqui rodar em várias contas ao mesmo tempo. O que dá trabalho para mim num lançamento ou num perpétuo é quando não vira, é quando o tráfego não vira, é quando o lead está caro demais ou quando a conversão está muito baixa. Isso é que dá trabalho, porque você tem que ficar quebrando cabeça. Se você tem que mudar o copy, você tem que mudar a CPL, regravar vídeo de vendas, isso é que dá trabalho. Agora, você sentar e implementar o método é muito mais fácil, tá? Porque você cerca de todos os lados. Se você cerca de todos os lados e nada resolve, então provavelmente você está com um problema de copy, de oferta e tudo mais. Mas na maioria das vezes a gente salva, a gente resgata lançamento, resgata perpétuo só usando esse funil de plataforma, tá? Como que ele funciona aqui? O mesmo raciocínio. Nessa primeira fase a gente compra seguidores, na segunda fase a gente manda o pessoal para assistir lives e depois a gente manda as pessoas para comprarem, tá? Aqui nos seguidores são os criativos que eu mostrei para você. Inclusive, aqui tem mais fácil de ver alguns dos formatos que a gente usa. Então, formato de vídeo, formato de carrossel, formato do que a gente chama de all type, que é tudo escrito em texto, e formato de vídeos, palestras, trechos de alguma coisa, tá? Então, esses criativos aqui são ótimos para poder trazer seguidores. E como a gente tem feito isso para todo cliente nosso? Olha, todo cliente de infoproduto da nossa empresa é obrigado a fazer tráfego de plataforma. Quando eu fecho um contrato para fazer tráfego para alguém, eu falo assim, eu vou fazer o convencional, mas eu vou fazer o tráfego de plataforma. Eu basicamente não vejo uma alternativa a não ser aumentar a audiência de pessoas que realmente querem comprar o seu infoproduto. Porque senão você fica totalmente dependente de compra de lead, compra de lead. O lead estourou um pouquinho, você ferrou com o seu lançamento. Às vezes você estava acostumado a pagar R$3, tem lançamento que você paga 5, você basicamente acaba com o seu lucro,
né? Porque aumentou o preço do lead. Então eu não posso ser refém disso. Eu não, porque tem Black Friday, o lead vai ficar caro. Pouco me importa se tem Black Friday. Porque é fim do ano, pouco me importa. Se eu estou construindo uma audiência de seguidores, eu me resguardo ao aumento do preço de leads. Tá? E como a gente tem feito isso? Como eu disse, para todo cliente nosso, a gente masterizou esse negócio de comprar seguidor, tá? A gente masterizou isso muito bem. Então, a gente tem aqui uma lista só de fura-filas. O que são esses fura-filas? Só conteúdos que trazem muitos seguidores. Então tem muito formato aqui, sabe? Tem formato para quem gosta de aparecer, para quem não gosta. Formato usando o hype do que está acontecendo. Muita coisa legal que a gente já experimentou e que tem trazido seguidores num volume muito grande. Show de bola, né? Vamos recapitular então o que a gente aprendeu aqui nesse episódio, hein? Primeiro, não tirar o usuário de dentro da plataforma vai te ajudar a pagar muito mais barato. A forma de se fazer isso é comprando audiência, usando os fura-filas, e a gente cuidar de todo esse funil de aquecimento usando o tráfego de plataforma é o que vai permitir esse seguidor ficar aquecido o suficiente para poder comprar de você. Em paralelo, a gente usa as atuais campanhas de conversão, as campanhas tradicionais, mas a gente também se orienta por um mapa de criativos para que a gente tenha uma cobertura sobre os leads que a gente está comprando, tá? Então, a união dessas duas estratégias permitem você acelerar o seu perpétuo, acelerar o seu lançamento. Bom, para finalizar aqui, eu quero te falar o que você vai aprender lá no episódio 3, tá? A gente já aprendeu muita coisa legal aqui hoje, mas eu quero te contar o que vai acontecer lá no episódio 3. Eu vou te mostrar como que funciona a War Room, tá? Como que funcionam as análises. A gente está todo dia ao vivo, todo dia tem uma análise de case real, tá? Feita por professores, cada um especializado numa área. Então eu tenho professor muito fera em Google, professor muito fera em escala, professor muito fera em perpétuo, em lançamento. Cada dia a gente traz uma análise diferente de lançamentos, de perpétuo, do que funcionou em infoprodutos e principalmente o que não funcionou, né? Então, muitas das análises que a gente faz é analisando o case de membros da War Room. Então, vendo o que não foi legal no lançamento, vendo o que precisa corrigir, tá? Então, vou mostrar para você como que funcionam essas análises, quais são os professores e principalmente como que é a nossa comunidade lá, né? A gente tem uma comunidade no Discord que, putz, é sensacional, né? O Discord é uma ferramenta que permite a gente ter fóruns de discussão, que permite organizar a informação, porque eu já estive em outras comunidades, vendo, né, outras comunidades, e eu percebo o quanto que é confuso a troca de ideias. Então, lá no Discord, a gente tem a organização disso tudo aí, e eu vou te mostrar lá no episódio 3, tá? E também vou te mostrar alguns cases, tá? Alguns cases legais de infoprodutos, tanto de perpétuo quanto de lançamento, para você se inspirar. Cases de pessoas que passaram pela análise da War Room, tá? Então, algo que a gente percebe muito é que esse mercado nosso, além de estar o tempo todo mudando, é um mercado que toda hora surge uma nova estratégia, ou um novo tipo de lançamento, ou é isso, ou é aquilo. E às vezes, o que está te tirando do trilho é você não fazer o básico bem feito, né? Então, nesses cases aqui, olha, eu quero te mostrar quais são os principais erros que as pessoas têm cometido e que a gente tem analisado lá nas salas de análises da War Room. E por fim, lá no episódio 4, eu vou mostrar para você como que você pode ter acesso a uma oferta especial da War Room, tá? Algo que eu nunca fiz uma oferta igual essa. Também vou te mostrar o que você pode fazer para garantir uma vaga no Método Áureo ou no tráfego de plataforma, se você quiser. Então, no Método Áureo, a gente fala muito de otimização, muito de escala, né? Principalmente porque a gente lida com lançamentos com pequenas verbas, lançamento com grandes verbas. Então, a gente criou uma estrutura de testes de públicos, de otimização, que eu só consigo entrar em profundidade lá no Método Áureo, tá? E no tráfego de plataforma, como aumentar a sua audiência mais rápido para poder vender os seus produtos. Então, lá no 4º episódio, você pode se inscrever na War Room, pode se inscrever no Método Áureo ou pode se inscrever no tráfego de plataforma, a seu critério, tá? Com uma condição que a gente nunca fez, tá bom?
Bom, espero que você tenha gostado aqui dessa aula e a gente se vê no próximo episódio.